Existem muitas histórias que não foram inventadas, mas que foram vividas com muita intensidade, também com coragem e sofrimento. No vídeo de hoje eu quero te falar sobre 5 biografias que falam de vidas extraordinárias, mas que também nos fazem pensar sobre a nossa própria trajetória. Você que gosta de teologia, filosofia ou literatura, eu tenho certeza que essas histórias vão te inspirar profundamente. Você está curioso para saber quais são essas histórias? Então vamos juntos nessa! Pense comigo o seguinte cenário: um homem negro em um contexto totalmente desfavorável de segregação racial, discriminação, questões políticas seríssimas. Mas ele, em um seu discurso célebre, ele disse: "Eu tenho um sonho". E o sonho era simples, era que todas as pessoas fossem tratadas de formas iguais. E eu quero apresentar para vocês a autobiografia de Martin Luther King, organizada por Claiborne Carson. Claiborne Carson é um historiador que esteve em um dos discursos de King e depois de 20 anos, a esposa de Martin Luther King lhe convida para organizar uma autobiografia sendo feita pelo viés e pela ótica do próprio King. Então, Martin Luther King ele escreveu várias cartas, vários dos seus discursos proferidos, discursos célebres, discursos maravilhosos que ele proferiu, seus sermões na igreja. Então, é muito interessante que o livro ele constrói e remonta toda uma história que vai dos primeiros passos à sua inserção, por exemplo, no seminário teológico, a sua vivência pastoral, a sua vivência como líder que tinha propósitos bem definidos, inquietações. Interessante que o livro ele trata de várias referenciais, na verdade é uma trajetória também intelectual de Martin Luther King, tratando seus referenciais, os filósofos que ele leu, aquele que ele tinha como um referencial para a sua própria vida, que era Jesus Cristo. Um líder religioso também que ele teve como referencial para a questão dos direitos civis e pela luta contra a paz, que também era Mahatma Gandhi. Então é um livro extraordinário, você vai se surpreender com um conteúdo belíssimo. Eu afirmo com toda a convicção do mundo que foi uma das melhores biografias que eu já li. Comprei num sebo, um livro que comprei muito barato e já li de imediato, fiz meus fichamentos, meus apontamentos. Eu tenho certeza que é uma ótima recomendação. A autobiografia de Martin Luther King. A segunda biografia que eu quero apresentar é a biografia de Søren Kierkegaard, Uma Vida Extraordinária. É um livro muito bom. É a melhor biografia que eu já li do autor que eu estudo no mestrado. Estou no 2º ano do meu mestrado. Já tenho todos os livros necessários de Kierkegaard em português. Ele é conhecido como o Sócrates da Dinamarca, o Sócrates de Copenhague, um dinamarquês, um autor que eu tive contato há muito tempo. E é uma biografia a melhor que eu já li dele. Eu tenho todas as biografias escritas em português e uma em inglês de Kierkegaard, filósofo dinamarquês que tem um grande impacto na minha vida e na minha reflexão sobre várias questões que eu reflito sobre filosofia, sobre teologia. É um livro que lida com uma beleza muito grande, narrando a história de um filósofo e de um teólogo que teve um impacto muito grande no século XIX e nos séculos posteriores, inclusive no que estamos inseridos. Então, eu tenho certeza que é uma biografia extraordinária, que o autor ele lida com uma sutileza, com uma simplicidade, mas com uma beleza tão grande a escrever em muitos aspectos o texto em forma poética. É um texto muito leve de ler e eu tenho certeza que você vai compreender de forma muito belíssima a história desse grande autor, que eu tenho como leitura de cabeceira, porque eu estudo constantemente ele e, para além do estudo, é alguém que impacta profundamente a minha vida. Eu recomendo que aqui não é uma resenha, mas se você quer começar a ler, você dê uma visitada na página 209, que traz uma visão geral das obras de Søren Kierkegaard. Você que não tem costume de ler esse autor, eu recomendo grandemente que você possa ler essa biografia que é extraordinária e vai impactar profundamente a sua reflexão e a sua vida. Nossas próximas 2 biografias são de 2 autores brasileiros, alguém que eu nutro profunda admiração e são os meus 2 melhores autores que eu mais gosto. O primeiro deles é o grandioso, belíssimo, maravilhoso, extraordinário Lima Barreto.
Triste Visionário. É uma biografia escrita pela Lilia Schwartz. É uma biografia fenomenal, grande, mas totalmente acessível àqueles que querem compreender e estudar a vida de Lima Barreto, um homem com muitas contradições, muitas questões que envolvem alegrias, grandes projetos literários, mas também momentos de muitas turbulências na sua vida, como por exemplo quando ele foi internado no hospício em decorrência do álcool, do vício do álcool. Então, Lima Barreto ele tem várias transições, vários altos e baixos na sua vida, mas é uma biografia excelente. Nos últimos anos eu tenho lido bastante Lima Barreto, tenho comprado várias obras, tenho mergulhado, e é muito interessante que a leitura sempre tem reflexões pessoais que nós passamos a fazer, porque Lima Barreto ele vive um contexto difícil, transpõe várias barreiras, mas mesmo assim consegue no seu tempo ainda ser muito pouco efetivo, e obviamente as suas obras passam a ser lidas mais ainda depois da sua morte. Então, como indicação, a primeira indicação dos dois autores brasileiros é Lima Barreto, a belíssima biografia de Lilia Schwartz. A segunda, quero mostrar para vocês uma biografia que eu li há já algum tempo atrás, acho que 2018, foi uma indicação do meu primo, do Asaf. Ele leu essa biografia, me indicou, achei muito interessante, e eu decidi ler e apresentar para vocês uma biografia bem escrita, bem estruturada, escrita por Daniel Pisa, que é Machado de Assis, um gênio brasileiro. Machado de Assis dispensa comentários, um grande autor, um autor de obras fenomenais, obras clássicas, da literatura brasileira. Diferentemente de Lima Barreto, que teve turbulências, Machado também teve turbulências, mas o que diferencia é porque ainda no seu tempo ele foi muito lido. É um autor que escreve peças teatrais, crônicas, contos, um poeta, um dramaturgo, um leitor de grandes obras, grandes clássicos da época. E o Daniel Pisa, ele constrói a reflexão sobre Machado de Assis a partir das suas obras inseridas em cada tempo de vivência do autor. Por exemplo, ele, quando vai falar e citar a vida de Machado como um poeta, ele faz alguns links no tempo das suas produções, e também faz links diretos com a sua vivência em várias áreas, como aquele que inicia-se o processo ali da Academia Brasileira de Letras, cria a Academia Brasileira de Letras. Então é um autor de grande envergadura que o nosso biógrafo aqui, ele consegue de maneira muito clássica estruturar todo o seu pensamento a partir das suas obras, inclusive as obras de maturidade, que me chamou muita atenção a maneira que ele trabalha os tempos e os períodos de Machado de Assis. Então, como segunda indicação dos dois autores brasileiros, fica Machado de Assis, um gênio brasileiro. A quinta e última biografia que eu quero apresentar é uma biografia de um teólogo que teve uma grande proeminência no seu tempo e passou por diversas dificuldades e contexto extremamente complicado, mas assim manteve-se firme naquele propósito que ele tinha, o propósito inicial de não negociar os seus princípios e valores. Eu falo de Dietrich Bonhoeffer, uma biografia escrita por Eric Metastas, pastor, mártir, profeta e espião. Uma biografia que comprei há alguns anos também no sebo, e é uma riqueza. Bonhoeffer ele viveu no tempo, período mais crítico da sua vida, de reflexões, de pensar e refletir uma realidade no período do nazismo. Obviamente, Bonhoeffer, por ser um pastor luterano e que tinha um conceito bem definido de evangelho, de graça de Deus e de conceitos da teologia, ele aplicou de forma prática como um princípio regulador do seu pensamento, obviamente se contrariando aos pensamentos de Hitler, do partido nazista, que parte da igreja abraça esse pensamento, abraça esse princípio de verdade da época, mas Bonhoeffer, ele, diferentemente de outros pastores da época, ele se insurge contra algo que ele acreditava que era contrário ao princípio regulador da sua vida, que era o Evangelho e que era Jesus Cristo. Então, ele se coloca ali como espião, infiltra-se num plano para matar Hitler. Obviamente, ele é descoberto, é colocado nos campos de concentração e lá ele escreve obras belíssimas, ele escreve reflexões profundas. Então, o livro
escrito por Eric Metaxas, ele vai tratar, ele vai narrar toda a história de Bonhoeffer, que recentemente nós tivemos um filme, inclusive passado em rede nacional, no cinema, nos cinemas brasileiros, e eu tive a oportunidade de assistir posteriormente, mas relata a história de um homem que não negociou os seus princípios. E é uma biografia extraordinária. Não se assuste com o tamanho dela, porque o biógrafo, de forma muito leve, ele transpõe todas essas épocas e períodos do Bonhoeffer, e eu tenho certeza que é uma excelente indicação. Dietrich Bonhoeffer. Pastor, Mártir, Profeta e Espião, de Eric Metaxas. E essas são as indicações de hoje para você. Espero que você tenha gostado, que você possa estar comentando aqui também alguma dúvida que você tem sobre alguma biografia, se você quer fazer algum comentário de a experiência que você teve com ela. Você pode estar comentando aqui, que eu tenho certeza que você vai ajudar outras pessoas e vai incentivar outras pessoas também a adquirir essas obras. Espero que você possa continuar seguindo nosso canal, você possa estar se inscrevendo, compartilhando com o maior número de pessoas possíveis, curtindo, ativando os sininhos das notificações para que você receba, como sempre, eu menciono aqui os nossos vídeos em primeira mão. Lembrando, pessoal, que todos os livros aqui citados, nós vamos estar aqui colocando ele na descrição do vídeo, você possa estar adquirindo o nosso link. Assim você ajuda a fortalecer o nosso canal. Nós temos certeza que nós teremos grandes vídeos, outros mais e mais vídeos sobre biografias aqui, que você possa estar nos ajudando a divulgar o nosso canal no YouTube e a crescer não só em quantidade de pessoas, mas disseminando o conhecimento e crescendo naquilo que é mais importante e aquilo que eu coloco como propósito inicial aqui e propósito único, que é disseminar o conhecimento e fazer com que mais pessoas tenham acesso a um bom conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.